Ô, Nai, e agora, você pagou sua tia? Paguei, paguei a minha tia, paguei os 3 meses de depósito, paguei a minha amiga que emprestou o primeiro aluguel, tá tudo certo. Começamos o terceiro episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Outra notícia muito legal, surpreendente, que eu estou bem feliz, ó, se você quiser adquirir as nossas camisetas do movimento de Gênesis Apocalipse nos negócios, hoje eu estou de Quando Deus é o CEO, o sucesso é consequência. QR Code na tela, é só você escanear que falou, enfim, só você pôr o celular lá, a câmera do celular, que você vai ter acesso e chega na tua casa rapidamente com a qualidade reserva. Hoje a minha convidada é incrível, sou suspeita, porque ela é uma pessoa muito amada por mim. Eu tô com Nayara Cavalcante, ela é cirurgiã dentista, fundadora da Dedique Odontologia, especialista em harmonização facial. Nayara, nós somos amigas ainda, eu considero isso apesar da distância, mas nós fomos muito íntimas quando nós éramos muito jovens e vendíamos roupa em loja de shopping. Nai, que Sonhadoras, né, Bru? sonhadora, seja É, muito bem-vinda. muito obrigada, quero agradecer aqui o convite da Mega Luz. Tô extremamente feliz, o primeiro podcast, gente, que eu participo. Espero que a minha história, inspire muitas pessoas que começaram assim como nós, né, Bru? Com Começaram ali do certeza. zero, cheias de sonhos e trabalhando no shopping, lembra? E vai inspirar, Nai, vai inspirar porque eu conheço de perto, por isso que eu trouxe a Nayara aqui, porque é uma realidade da grande maioria da população querer coisas, ter sucesso, querer coisas materiais como comprar uma casa, ter um carro, ter mais autonomia, ter uma carreira que realmente financie tudo isso para que você possa dormir e se sentir feliz, satisfeito e orgulhoso consigo mesmo. Mas não é algo que todo mundo consegue alcançar. Então, é o sonho da grande maioria, mas é a grande minoria que alcança isso. E a gente veio de um lugar que muitas pessoas vieram também. Tipo, tem gente que herda, O né? herdeiro. Tem o herdeiro, tem gente que tem um empurrãozinho, tem uma ajuda, seja da família, seja do marido, tio, enfim, de alguém. Tem gente Tem um que suporte ali, né, por trás, suporte e tem aqueles que constroem. constrói. E você é uma dessas pessoas que Nós constrói somos construtoras, nós né? somos, por isso que você está aqui. Então a gente Legal. começa com Gênesis. Gênesis é o início de tudo, né? Como tudo começou. Não começou com a Dedique Odontologia. As coisas começaram em algum lugar. Como é que foi esse teu começo? Quando você começa a trabalhar, e aí como é que é o andar dessa história até você começar a empreender? Bru, a minha história é muito interessante porque, assim, eu comecei muito cedo mesmo. Eu fui morar sozinha aos 13 anos de idade. E meu primeiro emprego foi numa doceria. Eu fazia tudo, operadora de caixa, fazia reposição de prateleiras e eu era muito sonhadora. Eu me lembro que nessa época eu tinha algumas amigas que já faziam faculdade, né? Já estavam ingressando aí na faculdade e eu tinha muito desejo de estudar, mas eu não tinha condições. Por quê? O salário que eu ganhava dava para eu me manter, né? Na época eu fazia, estava terminando o ensino médio e o que eu ganhava eu conseguia me manter. Então eu ficava com aquele sonho, alimentando aquele sonho de um dia estudar. E eu pensava, um dia eu vou conseguir, eu vou estudar. Eu não sei como, mas eu sei que Deus vai preparar o caminho. E eu recebi um convite, foi quando a gente se conheceu, entrei no shopping como vendedora, uma amiga falou para mim, Nai, você tem muito potencial, você é super comunicativa e eu acho que você vai se dar muito bem nessa área de varejo, né, nas vendas. E aí eu entrei numa loja que é super conhecida, a Hering, que foi onde eu te conheci inclusive meu esposo, na época eu era solteira. Doni, beijo! Um beijo, amor. Bem blogueirinhas. E nessa época eu trabalhei de vendedora, domingo a domingo, era uma loucura o shopping, você bem entende, né? E a gente cheio de sonhos, depois eu recebi uma proposta para entrar no aeroporto. Trabalhei por 10 anos numa multinacional, onde eu tive um plano de carreira.
Entrei como vendedora, depois eu passei para liderança de vendas, liderava 130 meninas. Adquiri muita experiência, foi uma experiência, assim, incrível para mim. E depois disso, eu sempre tive aquele sonho de estudar e cursar odontologia, mas era uma realidade muito distante para nossa época. Primeiro porque é um curso caro, são materiais caros, e aí eu ficava naquele sonho, né. Eu via dentistas passando assim, quando eu trabalhava inclusive na doceria, tinha uma clínica odontológica em cima, e aí os dentistas desciam todos de branco, né, naquela época eles usavam muito branco, e eu falava: "Gente, um dia eu serei dentista". Olha só que interessante, você já Mui tinha essa imagem mental e já falava pra si E para mim mesma. mesma, eu falava: "Um dia eu vou conseguir independente da idade", porque eu já entrei na faculdade com 30 anos, Bruno. Então assim Deixa eu te contar uma coisa, hã. você sabe que você que me inspirou a comprar o meu primeiro carro? Eu já te falei isso? Não. Não? Ai, não acredito. Sério, acho que a gente tinha 19 anos na época, era mais ou Aham. menos isso. É porque eu comprei o primeiro que foi esse, não era mais 20, se foi no Sim. máximo 21, não Eu acho lembro que eu já bem. tinha o meu, né, porque eu comprei com 19 na Foi época. isso aí, foi nessa época, Fiz a o gente tem idade parecido. financiamento É, na época dos 60 parcelas sem sem juros. juros. Nem sei se vende carro assim ainda. E aí você me inspirou, porque eu falei o meu sonho era ter um carro, né. Aham. E aí eu falei acho que é normal, né, quando faz 18 anos. E aí quando você comprou, eu falei: "Não, não, 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 se ela Se a minha comprou, eu amiga também comprou, eu preciso comprar". E ah, aí me isso deu aí. coragem, você me inspirou a dar coragem de ir lá assinar também 60 vezes Ai, que sem bom. E deu nada, tudo certo, que era né? um Celta na época, o seu era um Palio azul, não era azul? Era, Eu um lembro Palio um disso, eu te Palio achava muito verde, chique, verde, eu te achava muito que eu chique. bati na primeira vez que eu peguei. Mas pra gente não fugir aqui, essa mentalidade, os dentistas descendo e você olhando e falando: "Uau, eu quero Um ser". dia eu quero. E assim, foi muito interessante a minha jornada, né, de estudantil, porque eu já trabalhava há 9 anos nessa empresa, no aeroporto, e no último ano, assim, eu já estava cansada, e eu queria algo diferente, né, porque eu pensava: "Nossa, eu já estou no mercado há tanto tempo, eu quero um dia", eu já almejava, eu já sonhava em ser empreendedora, eu já me enxergava tendo a clínica, tudo. E quando eu entrei na faculdade, foi bem interessante, porque eu fiz a minha matrícula e 15 dias depois da matrícula, eu fui mandada embora. Você tinha 30 anos Eu já, já né? tinha 30 anos. Tá. Eu fiz a matrícula da faculdade, e aí eu fui dispensada. E nesse dia eu chorei muito. Eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora?". Porque, assim, era um sonho. Eu demorei todo esse período, porque, assim, na época a gestão da loja queria que eu fizesse outras faculdades, mas eu já tinha muito em mente que eu queria odontologia, porque era um sonho. Inclusive, depois eu vou te contar pela frustração que eu passei depois de formada, porque eu tive todo um processo. E quando eu me matriculei na faculdade, eu fui mandada embora e eu falei: "Lascou, o que que eu vou fazer agora?". Falei: "Senhor, me ajuda, porque eu preciso realmente do dinheiro para fazer essa formação", e eu contava com o salário que eu ganhava na época nessa empresa. E quando eu ingressei na faculdade, eu fiquei 1 ano e 3 meses utilizando todos os meus fundos que eu tinha recebido do tempo trabalhado, né, investi na faculdade. Quando deu mais ou menos, assim, 1 ano e 3 meses, o dinheiro acabou, geral, assim. Falei: "Meu Deus, o que que eu faço agora?". Até porque odontologia é integral, né? É, na verdade, assim, já foi, alguns anos era Aham. integral, mas eu já peguei o período que era meio período, Você né, conseguia trabalhar. conseguia trabalhar, inclusive eu precisava trabalhar, porque os materiais são caríssimos e a gente precisava fazer ter esse suporte, né. E aí eu quase tranquei a faculdade, eu já estava, assim, apaixonada pelo curso, falei: "Meu Deus, não acredito que eu estou realizando esse sonho". Mas o Tony, ele já trabalhava em shopping ainda, o salário era meio que incerto, né, porque trabalhava com comissão, com vendas, e a gente começou a se apertar muito, e eu falei assim, uma amiga conversando com uma amiga, eu falei: "Eu acho que eu vou ter que trancar o curso", mas eu não queria, chorei muito, muito. E a minha amiga falou assim: "Nai, você é tão pra frente, tão, assim, extrovertida e tem experiência, tá abrindo um setor comercial aqui na universidade. Você não tem interesse de participar na vaga?". Eu falei: "Com certeza". Fui lá, entreguei o meu currículo e falei: "Vamos, bora?". Aí passei pelo processo seletivo dentro da universidade, eu estudei na UNG de Guarulhos, e dentro do processo seletivo eu passei na vaga. Foi tudo preparado, assim, por Deus, porque eu entrei na vaga e era muito interessante, porque eu trabalhava, tipo, das 9 ao meio-dia só, e aí eu conseguia ter todo esse período para estudar, porque eu estudava à noite. E
assim, era maravilhoso o emprego, porque era tudo que eu tinha pedido pra Deus, né. Era um emprego que eu conseguia pagar a faculdade e ainda ter um período pra estudar, mas não foi fácil. Por quê? Nesse período, o Tony saiu do shopping, ficou desempregado. E aí, só eu trabalhando, tendo que pagar a faculdade, tudo. O que que eu comecei a fazer? Para não desistir do curso, mesmo trabalhando na universidade, para ajudar nos materiais, eu comecei a vender lanches. Eu fazia lanches, eu trabalhava de manhã, ia para casa, fazia lanches para vender dentro da Deixa eu sala fazer de uma aula. pergunta, da onde veio o talento do lanche? Você que enfiou, foi cara e coragem ou você aprendeu na doceria? Não, não, foi a cara e coragem. Tá, Na doceria era venda de atacado, doce, tá. não tinha nada a ver. Mas foi pegava receitinha na internet, fazia os lanchinhos, eu pensava: "Bom, como o pessoal vai para a faculdade à noite, a maioria dos alunos trabalhavam, estudavam, eles não têm tempo, né". A maioria não tinha também condições financeiras para ficar comprando na faculdade, que é um pouquinho mais caro, então eu vendia. E eu terceirizava, eu pegava trufas, eu tinha uma amiga que trazia trufas de outra pessoa, e eu terceirizava ganhando, tipo, o valor da minha condução para ir para a faculdade. Então eu fui aí desenrolando durante esse período, esse processo, e consegui me formar. Quantos anos de faculdade? Foram 4 anos de Tá, faculdade. Hoje, assim, já tenho bem mais, porque a sim. gente faz especialização, tudo, mas foram 4 anos. Foram 4 anos bem E sofridos. você terminou, você se forma com quantos anos? Eu me formei com 34, 34. 34 anos. Ou seja, né, foi realmente muito depois do meu sonho, porque eu sonhava em ser dentista na adolescência. Sim. Né, demorou muito, assim, esse período, mas eu nunca desisti. Porque assim, Bru, eu penso que quando você realmente tem um sonho, não existe tempo, idade, né. Inclusive eu tenho até pessoas que falam hoje pra mim, vou até contar um relato aqui rapidinho que aconteceu, hoje na empresa eu tenho 12 colaboradores, né, e um deles esses dias teve um problema pessoal e teve que pedir as contas. E aí ela, na hora de me despedir, de assinar o contrato, de ir embora, enfim, ela veio, me abraçou e falou assim: "Nai, eu tô muito feliz, eu trabalhei 2 anos na sua empresa e eu quero te dizer que, assim, apesar de eu estar saindo, eu quero dizer que você foi inspiração pra mim e você me mostrou que não existe idade pra estudar", porque realmente não existe, sabe, Bru, que às vezes as pessoas elas têm eh, essa limitação de achar que porque passou dos 25 anos, não vai mais para uma universidade, porque não tenho mais idade para isso, mas não existe idade. Não existe idade. Quando você tem um sonho e você deseja realmente de coração e você coloca Deus na frente. É. Eu acredito muito no tempo também. Quando a gente e o colocar Deus na frente, se isso já está na frente, eu acredito fielmente que a porta Uhum, que abre, a porta que fecha, tá no controle, tá nas mãos dele. Porque a gente não tem controle de quem a gente vai conhecer. A é, gente não tem controle de quem vai ser os nossos pais, a gente não tem controle se vai ter irmão ou não e quem vão ser eles. Então existe uma força muito maior. E aí quando ela tá conduzindo, eu acho também que as coisas acontecem no tempo certo. De repente, se você se formasse com 20 anos, você não teria a a maturidade maturidade que eu tenho hoje. teria geraria os resultados que você gera hoje. Então eu também acredito que existe essa questão do tempo. Tem até uma parte da Eclesiastes fala: "Para tudo tem seu tempo e para como é que é? Há tempo para todas as coisas, e para todas as coisas existe um propósito debaixo dos céus". Eclesiastes Exatamente, 3:3. Eu acho que também tem isso, né, que acaba, eh, fazendo a diferença. E aí você se formou com 34, com e 34. aí você precisa trabalhar agora, deixa eu pegar esse diploma e fazer dinheiro com ele. Na verdade, Ou viver, né, meu quando eu sonho com peguei o ele. diploma, eu sentei na calçada e chorei. Falei: "O que que eu faço agora?", né, preciso de um direcionamento, porque a gente sai da faculdade um pouco perdido mesmo, né, "E agora o que eu vou fazer?". Mas, peguei o meu currículo e distribuí nas clínicas, na região de Guarulhos, né, saí distribuindo currículo, pedindo oportunidade, porque, assim, quando você é recém-formado na odontologia é muito difícil você ingressar em algumas clínicas, porque, você não tem muita assim, você faz a prática na faculdade, mas é uma Você chegou a prática. estagiar? Não, porque na odontologia não estagia, Bru. É? É bem interessante. Você só pode pegar no paciente ali, tocar depois que você pega o diploma. Ok, A gente faz, assim, o estágio na faculdade, na clínica da faculdade, mas, tá. assim, em Fora clínicas não, tá. externo, não. Então, quando eu saí, eu falei: "E agora, né? Preciso Agora que colo é o estágio. agora que é o estágio, preciso colocar em prática isso". E fui colocar em prática. Entrei em algumas clínicas, inclusive um dos motivos que me fez abrir a minha própria clínica, né, abrir meu próprio negócio, foram algumas situações que eu passei em alguns consultórios, de coisas que realmente eu vi que eu falava: "Eu não quero isso para minha vida". Eu quero realmente trabalhar de uma maneira diferente, entregar um resultado de excelência,
E Falta de qualidade material, é isso? tudo, assim, tem bastante coisa feia por aí. Eu já ouvi falar, já vi relatos É, parecidos. é bem triste, né, Tá. a gente fala até que é triste, né. Mas, por isso que eu falo pra vocês, quando for procurar um tratamento tem que, né, realmente procurar uma clínica de confiança, indicação, porque é bem feio por aí. E eu assim, nesse período que eu trabalhava, eu era um foguete, assim, porque eu estava naquela energia, naquele Você é gás. um foguete, Sou um é. foguete, né. Você É um sabe foguete. você sabe que essa energia, às vezes, que eu tenho, assim, até me atrapalha um pouco, porque eu falo: "Calma, Eu calma, Nai, sei, eu sou precisa dar igual. uma segurada, né", Ah, porque às e vezes ninguém acompanha. a gente faz realiza alguma coisa, a gente realiza um projeto, já quer outro projeto, e já quer outro projeto, então tem que ter aí essa pausa, né. Sim. E eu lembro que nesse período que eu fui trabalhar em outros consultórios, eu passei por algumas situações que eu falava: "Ai, eu não quero, não é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso do meu negócio", porque eu já tinha isso plantado lá Mas e atrás. aí, você estava trabalhando, eh, como era recente, provavelmente você não ganhava ainda o Muito suficiente bem, para viver e reinvestir, porque montar um consultório também não é exige barato. financeiramente um investimento considerável. Aham. Eu sei que só uma cadeira de dentista é bem cara, É né. cara, É. de 30K pra cima. Então como é e aí imagina montar o consultório todo, Do zero? do zero. Se eu te contar, Bruna, que eu quando eu abri a minha primeira clínica, eu só tinha R$ 28 na conta, você acredita? Acredito. Acredito porque eu te conheço, acredito porque eu acredito porque eu confio em Deus e acredito porque vivi situações parecidas. Exatamente. Quando eu saí desse Mas período isso não é comum e as pessoas precisam saber. Conta pra precisam. gente. Quando eu saí desse período de trabalhar na clínica, eu já estava bem esgotada. E bem na época entrou o quê? A pandemia, porque eu me formei, logo em seguida veio a pandemia. E na pandemia eu já trabalhava em outros consultórios terceirizados, né, e já estava com essa insatisfação de eu preciso ter o meu consultório. Na época, o salário atrasava, e aí o Tony já estava naquela fase da pandemia de shopping que fecharam as Tá, lojas, e a gente estava estava no super zero, difícil. no zero, no zero. Eu falei: "Meu Deus, preciso reverter essa situação". E aí um dia, eu estava em casa, bem chateada, frustrada, chorona. Falei para o Tony, assim, uma angústia, porque eu tinha me formado, tinha passado por esse processo nas clínicas e eu precisava dar uma reviravolta na minha vida. Eu falei: "Meu Deus, né, o senhor não me trouxe até aqui para eu ficar nesse zero a zero, eu preciso mudar a minha realidade". E aí Deus preparou um tio, na verdade, que eu não via há anos, ele foi na minha casa e ele falou assim pra mim: "Como que você tá, filha?" Eu falei: "Tio, eu tô mal". E aí ele: "Por quê?" Eu falei: "Eu tô bem frustrada, porque eu acabei de me formar e eu tenho, passado por algumas clínicas que não assim, que o trabalho não tem me deixado feliz e eu queria muito abrir meu negócio". Ele: "Mas o que que te impede?" Aí eu falei: "Tio, dinheiro, grana, não tenho grana. Pandemia, o shopping fechado, a gente tá sem grana, zero a zero". Aí ele falou: "Amanhã eu vou te levar, em um conhecido que eu tenho que tem alguns pontos pra alugar, e eu quero que voc e a gente vai conversar com ele. Quem sabe?". Aí falei: "Quem sabe?", na época eu estava sem carro, assim, eu estava no zero a zero mesmo, Zoada. Aham. zoada. Estava, assim, bem passando uma situação bem difícil, familiar, financeira. E aí, 8 horas da manhã ele me buscou em casa, me arrumei, orei, falei: "Senhor, se for da tua vontade, prepara tudo". E aí eu fui, e eu sou super cara de pau, né. Cheguei no dono lá do ponto e falei assim: "Olha, é o seguinte, eu não tenho nenhum real no bolso, mas se você fizer a locação desse imóvel", eu lembro que era um galpão, é um galpão, assim, zerado, estava no piso grosso, não tinha nada, era um galpão que era uma oficina, e ele estava alugando. Eu falei: "Se você me alugar esse ponto para eu abrir a minha clínica e você me der um tempo, eu preciso que você me alugue e me dê um tempo, porque eu sei que Deus vai preparar tudo. Eu não vou atrasar um dia o aluguel, quando eu realmente me reestabelecer". Aí ele: "Olha, Nai, eu preciso de pelo menos um depósito". Liguei para uma amiga, falei: "Por favor, me empresta", era 2.100 na época, para eu poder fazer um depósito, porque eu vou abrir uma clínica. Ela: "Você tá louca? Como que você vai abrir uma clínica sem dinheiro?" Eu falei: "Eu não sei, mas eu vou. Eu vou trabalhar pra mim, eu quero abrir meu negócio e eu sei que Deus vai tomar o caminho de tudo". E aí eu peguei esse valor, ela fez o Pix, eu dei 1 mês de depósito e conversei com o dono do ponto e ele falou assim: "Então eu vou deixar você 3 meses reformando sem te cobrar. E quando você inaugurar eu passo a te cobrar o aluguel". Eu falei: "Fechado".
Bruna, eu fiquei 2 meses com o ponto parado. Assim, eu ia todos os dias no ponto, eu abria a porta e eu ficava olhando. Só que você não tinha como Eu começar. não tinha como começar. Eu ficava assim: aqui vai ser a minha sala, Só sonhando. aqui vai ser o escritório. Você sabe que isso é trazer ao material o que tá no espiritual, porque tudo vem primeiro do Eu espiritual. acredito muito nisso. É. Acredito e vivenciei isso, porque eu realmente não tinha condições de abrir o consultório. E nisso eu ainda estava prestando serviço em algumas clínicas, e aí eu conversei com um amigo, porque eu sou muito comunicativa, assim, no dia a dia. E aí eu falei: "Fê", era um amigo implantodontista, eu falei: "Fê, aluguei um ponto, tô com um ponto parado e não tenho como abrir o consultório, mas eu vou abrir". Aí ele: "O que que você tem?" Eu falei: "Nada, não tenho nada de material, eu só tinha os materiais da faculdade, que eram alguns instrumentais, mas eu não tinha cadeira, nada". Ele: "Nai, tô com uma cadeira odontológica parada. Você não quer emprestada? Pega emprestada e depois você compra. Quando você comprar, você me devolve". Eu: "Fechado, já tenho a cadeira". O principal, não tinha instalação de cadeira, não tinha nada, mas eu já tinha a cadeira odontológica emprestada. Hoje, graças a Deus, eu já tenho as minhas, né. Até devolvi a dele, agradeci. Ele trabalhou um período lá comigo, Fê, um beijo, foi maravilhoso também, abriu portas. Eu acredito que Deus, ele prepara até as pessoas quando ele quer te honrar e ele quer realmente fazer com que aconteça, mas você precisa também ter a iniciativa. Fazer a tua parte. Porque eu acho que se eu não tivesse, Bruna, a iniciativa de abrir o negócio, não tinha feito, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Josué 1:7, eu acho que ele fala: "Seja forte e corajoso. Por onde você andar, por onde você pisar, eu te darei", algo assim. Então Aham. aquele jargão, enfim, porque isso não tá na Bíblia, mas é o que explica isso. Primeiro você dá o passo e Deus coloca o E Deus chão. coloca o chão. E foi Sem passo exatamente isso não que tem Deus chão. fez. E eu lá, com R$ 28 na conta, Aí você olhava, aí você ficou assim por 2 meses, eu fiquei olhava e e fa e profetizava. pegou a cadeira. Peguei a cadeira, coloquei lá a cadeira, falei: "Preciso agora da grana da reforma". E aí, fiz alguns contatos, conversei com uma tia minha que é aposentada, inclusive, eu falei: "Tia, deixa eu te falar uma coisa". Ela falou assim: "Nai, eu vi que você tá com um ponto parado e o banco me ligou me oferecendo um empréstimo". Bruna, na época eu acho que era 60.000. Eu falei: "Como assim?". Ela: "O banco me ofereceu um empréstimo. Você quer pegar esse empréstimo para você abrir o teu negócio?". Eu falei assim: "Quero, tia. Quero muito". Então, assim, eu não sabia nem como eu ia pagar esse empréstimo, mas eu falei: "Eu vou". A minha tia: "Então vamos no banco". Fui no banco com a minha tia, ela fez, tia Sueli, maravilhosa, ela é minha madrinha, inclusive. E ela fez esse empréstimo pra mim. Eu falei: "Tia, pode ficar tranquila, porque se realmente der certo, assim, eu vou te pagar certinho as E tipo, e se parcelas. não der certo, E se não tia? der certo, eu ia". Eu Não já sabia que ia tipo, dar. não existe plano de, né. Não, Isso é muito importante, porque quando a é, gente acredita no negócio, eu também nunca pensei em plano B. Tipo, ou dá certo, ou eu vou dar meus pulos e vou fazer dar certo. exatamente. É. Eu falei: "Não tem essa opção de dar errado". Eu falei: "Senhor, não tem essa opção de dar errado, vai dar certo, eu vou fazer dar certo". E foi isso que eu fiz, peguei o empréstimo, já fui no gesseiro, e aí fiz tudo, construí toda uma estrutura do zero, e aí eu construí a Dedic Odontologia. E foi muito interessante Faz porque quanto tempo isso, Nai? a Dedic vai fazer 5 anos já. 5 anos. Muito É. bom. Foi muito recente, assim, eu saí da faculdade, trabalhei pouco Foi tempo, rápido, foi foi rápido. rápido, eu já falei: "Quero meu negócio", e aí Deus foi preparando tudo, eu também fui atrás, porque, como eu disse, né, é super importante você também. E aí quando eu foi bem interessante, porque eu não sabia como colocar o nome da clínica, eu ficava: "Como vai ser o nome da minha clínica?". E aí um dia, eu conversando mesmo com Deus à noite, eu pensei: "Por que não Dedic?". Dedic tem um significado muito forte pra mim, que é dedique de dedicação, né, é um nome que vem de dedicação, porque eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu me proponho a fazer, então eu coloquei o nome de Dedic, na época ficou todo mundo: "Mas Dedic", eu falei: "Dedic". E hoje a clínica, graças a Deus, é um sucesso. Bombando, não é mais dentista, agora Não é sou, gente. harmonizadora, é assim que fala? Harmonizadora, trabalho com harmonização facial. E, assim, foi muito interessante essa Quer transição, dizer, é porque dentista ainda, mas não tá mais é, atuando. mas eu não atuo mais na área de dente. E foi bem interessante, Bru, porque nesse período, quando eu me formei, eu que fiz toda a cartela de clientes. Então eu fazia tudo, eu era clínico geral, fazia restauração, canal, fazia tudo, tudo. Era um clínico, assim, bem completo. E aí eu fui, ganhando a confiança lá no bairro,
né? A primeira clínica foi na periferia, e aí eu fui ganhando essa confiança, e aí a clínica começou a bombar, e aí teve um momento que eu não consegui mais atender sozinha, eu tive que contratar uma equipe. Aí eu fui atrás de vários parceiros, né? Para fazer esse trabalho lá junto comigo. E depois eu fiz um curso de harmonização, me apaixonei, me encontrei, mas eu passei por um período difícil nessa época, porque eu não aceitava. Como eu tinha aquele sonho de infância de ser dentista, eu não aceitei. Eu falei, como assim? Eu sempre quis ser dentista e agora eu não vou trabalhar com dente, não vou atuar com dente. Então, eu fiquei bem assim, na época, bem frustrada, tipo, tentando me encontrar. Fiz um curso, meu primeiro curso de Botox, quero contar também um pouquinho dessa história, porque foi uma história de superação. As pessoas, às vezes, elas alcançam o objetivo, até têm a direção, mas elas ficam no meio do caminho perdido, e foi assim que eu me senti. Porque quando eu abri, já estruturei toda a equipe para a parte da odontologia, eu me senti perdida também. Então, assim, mesmo no meio de tudo, quando tá dando certo, a gente pode se sentir, e é normal a gente se sentir perdido. Porque eu falei, cara, e agora? Tipo, trabalho com dente, não gosto, não quero mais, não gosto mais de atuar Vou nessa área, mudar. vou mudar, o que que eu vou fazer? E aí eu fiz o meu primeiro curso, na época de aplicação de toxina botulínica. Não sei se você teve isso, mas às vezes uma culpa. Tipo, eu queria tanto, fiz tanto, Deus me Exatamente, ajudou, saí de um lugar, agora que as coisas estão bem, eu não quero mais, eu quero. Às vezes exatamente. não tem um pouco disso? Tem um pouco, mas eu sinto que foi Mas é realmente é crescimento, mas é crescimento, crescimento, é e o outra fase, é uma mudança de fase. e o crescimento dói, É, crescer dói. crescer Quando estiver na dói. academia, para ter músculo não fica dolorido? Dói para Dói. crescer também, É, né. Eu digo que toda mudança na nossa vida implica em dor, toda mudança, sabedoria que você adquire, é. tudo que é novo, né, implica em dor. E eu sofri nesse período, porque eu falei: "Nossa, eu queria tanto, eu almejei estar ali, e agora eu tô como? Desistindo, né?" Não desistindo, porque eu já tinha uma equipe ali estruturada por trás, né, mas eu precisava me encontrar dentro da profissão. E aí quando eu fiz o meu primeiro curso, de toxina botulínica, eu me apaixonei. Eu sou muito feliz, Aí seu muito semblante realizada. já mudou já. É, Bem que nem eu, você quando fala sabe das minhas você coisas, eu sabe que fico. a minha auxiliar, ela sempre fala, ela fala: "Nai, quando você ia atender dente, você ia feliz, porque esse é o seu jeito, empolgada, mas quando você vai atender harmonização, seu brilho muda". Eu sou muito feliz com o que eu É faço muito bom hoje. quando a gente encontra, né, a nossa Muito. missão. Eu estava num outro episódio falando sobre isso, o quanto que a minha missão e a sua também é maior do que a nossa meta. Uhum. É o que impulsiona, o que motiva. Quando a gente encontra o que a gente nasceu para fazer, tudo faz sentido e Tudo faz sentido. as dificuldades continuam, os problemas continuam, mesmo só que a gente lida com eles de uma maneira diferente. Diferente. É diferente. E Bruna, deixa eu te contar uma coisa assim que é bem interessante até para o pessoal em casa que às vezes tem esse desejo de abrir o próprio negócio, mas tem medo. Quando eu iniciei lá, que eu fiz, abri a Dedic, fiz tudo acontecer, no meu primeiro dia de vendas, eu abri assim a clínica, fiz a inauguração, e aí eu fiquei na porta e eu fiquei pensando, tipo, e agora? Eu preciso vender. E Deus preparou assim o primeiro cliente, a Carla, inclusive ela é minha paciente até hoje. E a Carla entrou na clínica, eu fiz uma avaliação e a minha primeira venda, assim, logo de cara, que eu abri o consultório, foi acho que 6K na época. E eu falei, meu Deus, Tipo, eu não ganhava isso no mês. eu não ganhava isso no mês. E tipo, é isso. Eu nasci pra isso, pra empreender e pra gente também levar tratamento de qualidade, né, Bru? E assim, eu vejo que tem uma E diferença. transformar a vida das pessoas, porque teu trabalho Exatamente. é autoestima total. Eu vejo as fotos. Pra você que quer conhecer a Nayara, arroba, Nayara Cavalcante. tem várias fotos de antes e depois, depoimentos das clientes, porque transforma, né? Transforma. Eu Transforma, acho que a muda. autoestima, ela tá literalmente ligada a tudo que você vai fazer, né? Quando você tá com a autoestima elevada, tudo funciona melhor, tudo flui melhor. Então, eu me encontrei nessa área da harmonização justamente por isso. Porque eu vejo que a harmonização, que você se sentir bem, independente do procedimento, seja um cabelo, o que você faça para se sentir melhor e mais bonita, isso faz com que você fique mais confiante, Exatamente. né? Que você... Acredita em você, né? Você fica mais Exatamente. confiante, acredita em você. E eu vi que tem agora uma segunda clínica. Tenho segunda clínica, não fiquei só na periferia, não. Conta pra gente. A segunda clínica, na verdade, assim, quando a Dedic inaugurou, né, eu construí toda uma cartela de clientes da área odontológica, depois eu montei toda a minha equipe,
construir uma equipe ali, inclusive hoje o Tony que lidera, né, essa equipe, trabalha na parte do financeiro e faz a liderança da equipe. Eu comecei a ficar famosinha, muita Eu indicação, sei, por isso que eu te convidei. muita Vou indicação, aparecer. né? Muita indicação, os pacientes vindo no consultório até o consultório, e aí eu comecei a ter uma procura muito grande. E assim, as pacientes que eu recebia já era uma paciente, um público de poder aquisitivo melhor, né? Tá. Mais elevado. E aí, lá na periferia já não estava mais comportando atender o público, É por conta até do valor do investimento, né? valor do investimento, é. E aí eu abri agora recente, foi no mês 9, agora de 2024. Eu inaugurei a minha segunda unidade, lindíssima Parabéns, no Nai. Eu vi, eu centro. tenho acompanhado. Ai, Assim obrigada, que Bru. possível, vamos marcar, eu vou lá te Vamos prestigiar. lá. Preciso fazer Um colágeno. bioestimulador de colágeno, né, para Preciso, um precisando. Não posso depósito aí de ficar. colágeno, um banco. Precisamos marcar. Vou marcar a Nai. E aí, vai ter o segunda, a terceira, a quarta? Bruna, o projeto são 10 unidades. 10 unidades, muito bom. A gente E, está aí num e você vai projeto. ter as 10 unidades. Amém. É. A gente está num projeto aí para até 2030, né? Os próximos 5 anos aí a gente abrir pelo menos mais 10 unidades. Daí, o que eu aprendi com você? Primeiro, o poder da mentalidade, porque assim, a situação que a gente está não define quem a gente é, mas a mentalidade que a gente tem define aonde a gente quer chegar. Ficou bom isso, hein? Criei agora. Ficou Mas é isso, maravilhoso. define. Então, por mais que você não tinha, e aí em épocas nem os recursos financeiros ou competência que você teve que estudar para aprender, você tinha a mentalidade para buscar. Então, esse é o recurso mais importante que um indivíduo tem para poder gerar resultados. Fato. E a visão, né? A visão para poder buscar, porque a visão ela vem de algo que ainda não é tangível, e Sim, aí ela primeiro precisa existir para que o efeito do material aconteça, porque sem visão não tem a criação. a criação. Ela é o primeiro passo. Aprendi também que quando a gente pede ajuda para Deus, ele envia anjos, Muito. né? Isso E é assim, ó, e assim, ser grato pelo que você já tem, Bru. Eu acho que a gratidão, ela te eleva para um nível maior, mais alto. Quando você é grato pelo que você sim, tem, você agradece pelo que você tem, entra numa frequência vibratória, né? exatamente. Diferente, acho que emana. A importância de ser sem vergonha, Cara de pau. porque O senão não você já tem tem hora que que ir você tem que atrás, sim. lutar e aceitar ajuda, porque também tem gente que Deus tá te mandando anjo e você no teu orgulho Você não tá falando aceita. que não e não tá aceitando. Aí depois a gente vai Exatamente. falar, ó, vida aos céus. Também não é assim, tem que Não é assim. agarrar as oportunidades, Todas né? as oportunidades. Acreditar e também o fato de ter credibilidade. Se você não tivesse credibilidade, tua tia também, as pessoas não ajudariam. Sim, Então é isso é muito importante a gente importante. cuidar da nossa Dos reputação. vínculos, né, Bru? É muito É, importante. Eu creio muito você que, ser íntegro, na verdade, não é nem exato, cuidar da credibilidade, é fazer por por integridade, aí depois é integridade, depois consequência. as coisas acontecem. E realmente você, assim, não ter medo, porque o medo ele trava. O medo trava, né? Existe o medo saudável, que é aquele medo de quando você vai atravessar a rua e você precisa parar e olhar se tem algum carro ali que vai te atropelar ou não. E tem o medo, que é o medo que te destrava, né? Que te trava, né? Então, quando você realmente não tem esse medo e vai realmente em busca do sim, as coisas fluem naturalmente. Acontece, não é fácil, Sim. tá? Nada é fácil, mas as coisas fluem Tem que naturalmente. continuar. Eu acho que o problema é que as pessoas desistem no momento da dificuldade. Exatamente. Na Elas primeira dificuldade já desistem. nas dificuldades que você contou aqui, você tinha 2 opções. Que aí vem o medo ele existe, é o que a gente faz com ele, vai com medo Exato. mesmo ou vai com medo mesmo ou deixa ele falar mais alto e te paralisar. E aí teve momentos que você podia escolher: "Não, vou voltar para o CLT, vou voltar a vender alguma coisa, vou voltar a trabalhar Não, e em algum detalhe, eu lugar com eu abri alguém". a clínica, a primeira clínica eu abri no meio da pandemia, todas as empresas fechando E você e abrindo. eu abrindo. Eu falei: "Eu vou e vai Eu dar lembro aquela certo", época que você foi em casa, acho que você estava exatamente nesse nesse momento. momento. E outra coisa também que eu acho importante é casais. Casais que se ajudam, né? Muito. Eu entrevistei um casal da Luri Transportes, mesma coisa, ele esperou, ela começou o negócio, deu certo, ele saiu do trabalho e hoje, assim, eles se complementam super. E eu vejo você e o Tony aí como exemplo, Um esse apoio mútuo muitas vezes é um importante, dando apoio para o um outro, dando né, apoio Bru? para o outro. E hoje
O Tony Inclusive, vai ser dentista vai logo ser mais. dentista, eles formam esse Gente, eu ano. tô falando coisas que se vocês soubessem da onde a gente saiu, É. eu conheci o Tony, né, eu conheci a Ele era Nayara, estoquista de loja, ele né. era estoquista da loja que a gente trabalhava. Exatamente, tá terminando agora a faculdade, É, finalizando. Será em um futuro implantodontista, ele adora essa show. área cirúrgica. E tá super feliz também. Na verdade, assim, ele foi no começo por inspiração, porque ele via, né, ele viu todo o processo que a gente passou juntos ali, do meu crescimento, e teve um momento que ele falou: "Opa, também preciso estar ali lado a lado", né. E eu fiquei muito feliz, daí super incentivei. Ele, a Carol, que hoje trabalha comigo, também tá finalizando a faculdade de odontologia. Então, além de tudo isso, é maravilhoso a gente saber que as pessoas ao nosso redor também se Estamos inspiram na juntos. nossa história de vida, né. E se me permite, isso veio aqui pra mim, acho importante Tá. trazer, não tá na pauta, a filha de vocês, ela veio num momento que você era muito jovem. É, O Tony Juju. também muito jovem. E eu lembro que a gente era jovem e acontece hoje muito das meninas engravidarem, sem se planejar pra isso, você pegar no susto, "Meu Deus, e E agora?" agora E achar que a vida não tem mais jeito, os sonhos acabaram e não, a Nayara tá aqui, ela engravidou super jovem, sim, a Juju tá uma e isso você viu que mocinha. ela não mencionou, mas tudo isso cuidando da filha pequena e equilibrando todos os Todos, pratinhos. a Juju ia pra escolinha, eu ia trabalhar, estudar e deixava ela na casa dos vizinhos pra gente poder, estudar. Então, assim, foi muito gratificante. Hoje é muito gratificante eu ter esse tempo de qualidade com ela, porque o que que me proporcionou também ter o meu negócio, né, apostar em tudo isso. Hoje eu tenho um tempo de qualidade com ela, né, com a Juju. Hoje eu almoço com ela, eu consigo almoçar, eu consigo remanejar a minha agenda. Hoje, assim, eu tenho uma vida totalmente diferente da qual eu tive lá no início, e tudo que eu sonhei e almejei, eu tô conquistando. Isso é incrível, né. E você que está aqui com a gente, ouvindo, assistindo e se inspirou na história da Nayara e está numa situação parecida com o que a gente viveu lá atrás, é possível também para você. É só você dar o teu primeiro passo, é só você acreditar e fazer acontecer. Você faz o natural e eu tenho certeza que Deus vai acabar fazendo o sobrenatural. Com certeza. Nay, Apocalipse, a gente fala o seguinte, o que você Apocalipse aqui não é fim, é oportunidade de transcender, de ter uma sucessão, né. Você falou agora das 10 clínicas, mas vamos olhar ainda um pouquinho mais além disso, os próximos, sei lá, 20, 30, o que que você quer deixar como legado? O que que você quer construir através de você que vai além de você? A transformação da vida das pessoas e mostrar que tudo é possível. Tudo é Tudo é possível. possível. Nai, quando a gente está chegando no final, a gente pede para o nosso convidado trazer um Tá. versículo que realmente faça sentido, faz diferença na tua vida para compartilhar com as pessoas. Tem uma palavra, que eu amo da Bíblia, que é Provérbios 16:3, que fala assim: "Consagre ao Senhor todos os seus planos, e eles serão bem-sucedidos". Então, colocar Deus acima de tudo, né, na frente, porque sem ele nenhum projeto é possível. Nai, obrigada por ter aceitado o Ah, convite. Eu obrigada a estou muito, você, muito, Bru, muito também estou muito feliz. Eu amo feliz. muito você, te admiro muito, Também te muito, admiro, e muito. ver Te onde a acho o gente chegou máximo. é um privilégio, né. E assim, eu não quero ficar aqui não, nem você. Não, eu quero, ó, Aguardem os próximos 10 anos. os próximos capítulos. Continue com a gente, porque tem mais podcast.